O Senhor dos Anéis, As Duas Torres foi lançado há 22 anos esta semana. A segunda etapa na trilogia de fantasia de Peter Jackson e aclamada como uma das grandes sequências de filmes, a história de como foi feita é tão épica quanto o filme. Então comecemos! A trilogia inteira foi feita em uma filmagem épica de 15 meses na Nova Zelândia, onde todos os filmes foram filmados consecutivamente. Como tal, a maioria do elenco retornou do primeiro filme. Assim como a maioria da enorme equipe de produção de 3.000 pessoas. Viggo Mortensen, de volta como Aragorn, formou um vínculo tão forte com o cavalo que ele montava no set que ele comprou dos donos. O cavalo se chamava Brego e Mortensen também comprou um segundo cavalo para que Brego tivesse um amigo. John Rhys-Davies, que interpreta o guerreiro anão Gimli, teve dificuldades com as próteses necessárias para o papel. No entanto, ele teve um segundo papel, provavelmente mais fácil. Desta vez também, Rhys-Davies dubla o Entembr Barbary. Para alcançar o som da voz profunda e estrondosa de Barbárvore, Rhys-Davies falou com sua voz natural, no tom mais baixo que conseguiu, falando através de um megafone de madeira. Orlando Bloom retornou como o arqueiro élfico Legolas, mas ele originalmente fez um teste para o papel menor de Faramir, irmão de Boromir. Esse papel acabou ficando com David Venham. Bloom estava bem ativo durante as filmagens. Durante uma dessas, ele quebrou 3 costelas ao cair de um cavalo. O dublê de Rhys-Davies, Brett Beatty, também sofreu uma luxação do joelho durante uma cena de luta ambientada em Rohan. Um novo personagem importante é Gollum, que quer o anel para si. Andy Serkis foi contratado para dar voz a Gollum e deveria ficar no set por apenas 3 semanas, mas Jackson ficou tão impressionado com sua audição que escalou Serkis para fazer a performance de captura de movimento também. Isso causou um problema para o estúdio de efeitos digitais de Jackson, Veta Digital. Eles já tinham feito muito trabalho em Gollum, mas tiveram que recriá-lo, então suas características faciais casaram com Serkis. Isso significou refazer 2 anos de trabalho em 2 meses e meio. Serkis disse que baseou os maneirismos de Gollum em viciados em heroína em abstinência. Para manter a voz extenuante, ele bebia o que chamava de suco de Gollum, era água com infusão de mel, limão e gengibre. Há muitas cenas envolvendo Frodo, Elijah Wood, Sam, Sean Astin e Gollum juntos. Serkis estava lá no set filmando em um traje de captura de movimento, e Gollum foi então composto sobre Serkis na pós-produção pela Veta. Renderizar um quadro de Gollum levava 8 minutos. Um novo personagem é Théoden, rei de Rohan. Kevin Conroy foi considerado para interpretar o papel antes de Bernard Hill ser escalado. Transformar Hill no Théoden possuído foi um trabalho de maquiagem enorme que levou 9 horas. Outra nova personagem de Rohan é a nobre Elwyn. Uma turma e Kate Winslet teriam recebido a oferta do papel, mas ele acabou indo para Miranda Otto. Turman depois expressou arrependimento por ter recusado. Com apenas 19% dos personagens da Terra-média de Tolkien sendo mulheres, havia escassez delas no set de Jackson. No primeiro dia de filmagem de Otto, Liv Tyler, Arwen, a cumprimentou dizendo: "Estou tão feliz que há outra mulher neste filme." Otto aparentemente também ficou bastante apaixonada por Mortensen. Elwyn se apaixona por Aragorn no filme e, no primeiro encontro com Mortensen, Otto disse: "Vai ser tão fácil se apaixonar por esse homem." Uma série de participações especiais familiares no filme também acontece. A irmã de Elijah Wood, Hannah, aparece em uma cena no Abismo de El. O filho de Viggo Mortensen, Henry, também aparece nas cenas de Rohan, e o filho da roteirista Philippa Boyce interpreta o jovem soldado que fala com Aragorn. Peter Jackson tem uma participação especial em todos os filmes da trilogia. Sua aparição aqui é como um soldado arremessador de lanças no Abismo de El. Seus filhos, Bill e Kate, interpretam crianças Rohan que se refugiam no Abismo de El também. Os roteiristas Jackson, Boyce e Fran Walsh fizeram mudanças no material de origem de Tolkien. Nos romances, Boromir não morre no final de A Sociedade do Anel, mas no início de As Duas Torres. Foi alterado para dar ao primeiro filme um clímax mais poderoso. Também nos livros, Elmer, Karl Urban, não é banido de Rohan, como ele é aqui, e Arwen desempenha um papel muito maior no filme do que no livro.
E o abismo de Hell foi movido do ponto médio, onde está no livro, para ser a batalha climática. Jackson queria que as cenas de batalha, e o filme inteiro, tivessem uma aparência realista, e pediu aos artistas conceituais que se inspirassem em Coração Valente. Achando o trabalho muito fantástico, ele finalmente contratou os aclamados ilustradores de Tolkien Alan Lee e John Howe para acertar os designs. Howard Shore estava de volta como compositor, tendo ganhado um Oscar por seu trabalho em A Sociedade do Anel. Ele ganhou outro Oscar por seu trabalho em O Retorno do Rei. Estranhamente, ele nem foi indicado por As Duas Torres. A figurinista Nila Dixon baseou os designs dos Rohirrim em guerreiros suecos anglo-saxões e da Era da Migração. Enquanto eles apresentavam dragões e corvos em suas armaduras, os soldados Rohan têm cavalos, refletindo a identidade de Rohan como cavaleiros e cavaleiros. Para combinar com o trabalho de figurino, o designer de produção Grant Major se inspirou nos mesmos elementos anglo-saxões e suecos ao criar os cenários de Rohan e Abismo de Hell para combinar com o trabalho de Dixon. Assim como no primeiro filme, a Weta Workshop foi encarregada de criar miniaturas, tão grandes que foram cunhadas como bigatures. A Torre Ortan de Saruman era uma miniatura de 8 metros de altura, e as cavernas sob Isengard não eram CGI, mas um enorme conjunto de miniaturas. A Isengard foi realizada por meio de uma mistura de miniaturas, pinturas foscas e CGI. O Portão Negro também foi feito como uma miniatura, e combinado com cenas de Frodo e Sam. E uma miniatura de Osgiliath foi construída, e destruída para a cena quando uma pedra é lançada nas paredes. O trabalho em miniatura e modelo em escala fornecido pela Weta Workshop foi de tal escala e escopo que a filmagem das miniaturas para toda a trilogia levou 998 dias, pouco menos de 4 anos de dias úteis. No primeiro ato, Aragorn chuta um capacete de orc e grita, acreditando que Merry e Pippin foram mortos. Mortensen chutou o capacete de verdade e quebrou 2 dedos no processo. Sua dor autêntica chegou ao corte final. Em outro momento, Mortensen quebrou um dente e pediu Supercola para consertá-lo para que pudesse continuar filmando. O produtor Barry M. Osborne insistiu que ele fosse ao dentista. E filmando a cena em que Aragorn flutua nas corredeiras, Mortensen ficou preso debaixo d'água por cerca de 1 minuto. Uma cena-chave acontece quando Aragorn, Gimli e Legolas encontram os Rohirrim. A cena dos cavaleiros circulando-os foi filmada em uma tomada em 4 câmeras separadas. E muitos dos figurantes Rohirrim eram, na verdade, mulheres usando barbas. Antes das filmagens, Bernard Hill teve uma conversa com uma mulher que tinha acabado de perder seu filho, e ela lhe disse, nenhum pai deveria ter que enterrar seu filho. Durante as filmagens do funeral de Theodrade, Hill sugeriu a fala a Jackson, e ela foi incluída no filme. Ao filmar a cena de flashback entre Arwen e Aragorn, Tyler e Mortensen aprenderam parcialmente élfico e sugeriram que seus personagens falassem na língua. Há também cenas de Mortensen cantando canções folclóricas élficas entre as tomadas. O povo de Rohan é atacado por orcs montados em wargs enquanto se movem de Rohan para o Abismo de El, mas, nos livros, o ataque dos wargs acontece em A Sociedade do Anel, pouco antes de o time chegar a Moriá. Jackson o moveu e também mudou o horário da noite para o dia. A segurança animal era primordial. Para evitar machucar cavalos em cenas de batalha, cavaleiros e cavalos usavam trajes de captura de movimento em um estúdio de som para serem inseridos nas cenas de luta mais tarde. E os cavalos mortos que vemos depois das batalhas foram criados de poliestireno. Em uma homenagem aos livros originais, o mapa usado por Faramir é o mesmo desenhado pelo filho de J.R.R. Tolkien, Christopher, que aparece nos romances. Christopher continuou o trabalho do pai depois que ele morreu em 1973, e depois disse que os filmes de Jackson destruíram os livros. Barbárvore foi criado por meio de uma combinação de um boneco animatrônico de 4,2 metros de altura, no qual Dominic Monaghan e Billy Boyd tiveram que ficar horas a fio, e um complexo trabalho de CGI da Weta Digital. A criação digital de Barbárvore foi tão detalhada e massiva que renderizar um quadro do personagem poderia levar até 48 horas. No tempo total, isso significa que levou mais de 50 anos para renderizar Barbárvore para o filme. Brad Dourif fez sua estreia na Terra-média como Dúbio Grima Língua de Cobra. Dourif tem a habilidade de chorar quando necessário e, ao contar isso a Jackson,
Foi decidido que Língua de Cobra derramaria uma lágrima quando visse o exército de Saruman pela primeira vez. Um dos momentos mais famosos, e frequentemente parodiados, acontece quando as duas personas de Gollum e Sméagol, discutem entre si. Para diferenciar entre os dois, as pupilas de Gollum dilatam e contraem dependendo de qual personalidade está falando. A Batalha do Abismo de Helm foi um empreendimento gigantesco. O cenário, cortado na lateral de uma montanha, levou 7 meses para ser construído. Também foi criada uma miniatura de 2 metros por 6 metros. Ela foi explodida no momento em que o exército de Saruman quebrou as defesas de Rohan com um explosivo. As filmagens da batalha levaram 4 meses no total, 3 meses à noite e 1 mês durante o dia. Relatou-se que 20.000 figurantes foram usados na batalha, e todos os figurantes ganharam uma camiseta depois dizendo "Eu sobrevivi ao abismo de Helm". O som do canto Uruk-hai foi alcançado por Jackson visitando uma partida de cricket na Nova Zelândia e dirigindo a multidão de 25.000 pessoas. Palavras de Orc foram colocadas na tela do estádio, e Jackson conduziu a multidão para obter o efeito necessário. O primeiro corte de montagem da sequência do Abismo de Helm, feito pelo editor Michael Wharton e Jackson, chegou a 20 horas de duração. Isso foi massivamente reduzido para os 40 minutos que vemos na tela. Para garantir que os Uruk-hai parecessem desumanos, os atores passavam horas se maquiando. E como os orcs têm sangue preto, os atores e figurantes eram obrigados a enxaguar a boca com enxaguante bucal de alcaçuz preto antes das filmagens. Em um afastamento significativo do livro, toda a sequência de Osgiliath foi uma invenção dos filmes, assim como o arco de Faramir onde ele mostra sua qualidade. Os escritores fazem um aceno para a mudança quando Sam diz a Frodo, por direito, nem deveríamos estar aqui. Em seu lançamento, As Duas Torres foi, sem surpresa, um sucesso enorme. Arrecadou 936,7 milhões de dólares no mundo todo, tornando-se o maior filme de 2002. Foi o filme de Senhor dos Anéis de pior desempenho no Oscar, indicado para, apenas 6. Ganhou em edição de som e efeitos visuais. Finalmente! Wayne Phillips era um figurante no Abismo de Helm que usava um tapa-olho. Jackson perguntou se eles poderiam filmar um close do olho danificado de Phillips, e essa cena está no filme. Phillips disse mais tarde que isso o ajudou a aceitar sua condição.